Saudações, seja muito bem-vindo ao canal. Antes de começar esse vídeo, eu preciso explicar algo muito importante. Vocês podem reparar que a minha voz está um pouco fanha, um pouco rouca, devido a eu estar com um problema de saúde. Mas ainda assim, eu estou fazendo todo o esforço, todo o carinho, para que vocês possam ter mais um relato hoje. Então eu peço a compreensão de vocês se minha voz não está muito agradável. E convido a você a deixar sempre o like nesse vídeo. E você que é novo, se inscreva aqui no canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos para mais um relato. Saudações a todos do canal. Eu quero relatar um caso muito triste que aconteceu na minha família. Aconteceu com um tio meu. Meu pai e meus outros tios me contaram essa história. Era o ano de 1978, no interior de Minas Gerais, em uma cidadezinha chamada Consolação. A cidade naquela época tinha menos de 20 anos. Uma cidade pequena e pacata, em que todos se conheciam. O meu tio, que aqui vou chamá-lo de Tenório, gostava de ir banhar no rio Capivari, junto com meus pais e os meus outros dois tios. Em uma dessas idas ao rio, ele conheceu uma bela moça que vou chamá-la de Débora. Meu tio ficou apaixonado por ela. No começo, ela não dava muita bola para ele. Ela sempre ia com suas amigas banhar nesse rio umas 2 vezes por semana. Com o passar do tempo, a Débora começou a gostar do meu tio. Ela não cedeu aos seus encantos e logo eles começaram a namorar. Com o passar do tempo, eles haviam completado 1 ano e meio de namoro e então decidiram se casar. Segundo meu pai e o meu tio, o sogro de Tenório cedeu uma casa para eles morarem que ficava no fundo do sítio deles. Tenório, naquela época, tinha 19 anos. Trabalhava no comércio dos meus avós paternos. No mês de junho daquele ano, tio Tenório e Débora se casaram na igreja. Meu pai conta que foi uma bonita cerimônia. Depois da missa de casamento, as famílias dos noivos foram para o sítio dos meus avós e lá fizeram uma festa com um grande banquete. Tenório e Débora no dia seguinte finalmente teriam a sua lua de mel. Eles foram para sua nova casa. A casa deles ficava a uns 100 metros de distância da casa dos seus sogros. Em uma certa noite, por volta das 7 horas, Débora começou a preparar o jantar. Tenório estava na sala escutando música no seu rádio de pilha. Débora a chamou e pediu que Tenório fosse à casa dos seus pais para pedir algumas cebolas para fazer a comida. Tenório saiu da casa e foi em direção à casa dos seus sogros. Ele relata que o céu estava limpo e bem estrelado. Ele entrou na casa dos seus sogros e pediu cebolas. Eles conversaram por uns 5 minutos, quando Tenório e os pais da Débora escutaram um grito doloroso de uma mulher. Tenório e seus sogros saem da casa e vão correndo para sua casa. Eles reconheceram aqueles gritos sendo de Débora. Quando eles estavam quase chegando na casa, eles viram algo de gelar a espinha. Uma criatura muito grande saiu de trás da casa. Era semelhante a um lobo, porém andava em 2 patas. Parecia ter uma corcunda grande. As orelhas eram grandes e caídas e seus olhos eram muito vermelhos e brilhavam na escuridão. Aquela coisa olhou para eles por uns segundos e se embrenhou no mato. Aquilo fazia um barulho semelhante ao bater de palmas quando se movimentava. Tenório correu mais depressa ainda e gritando pela Débora. Quando ele e seu sogro entraram pela porta da cozinha, viram uma cena dolorosa e traumatizante. Débora estava no chão, com um corte grande no pescoço, ferimentos graves, e já estava sem vida. Tenório se desabou a chorar no chão, não acreditando no que estava vendo. Os sogros estavam em choque, pois haviam perdido a sua filha. Meu pai conta que minha família foi contactada e chamada até o local, e todos foram pegos de surpresa com a notícia. Não havia completado nem 1 mês que eles haviam se casado. Tenório e seu sogro relataram que o que fez aquilo com a Débora foi um maldito lobisomem, e a atacou quando ela estava desprevenida, uma vez que nunca se tinha ouvido falar de avistamentos daquela besta na cidade. A polícia foi chamada. Após feita a perícia, o caso foi dado como ataque de um animal selvagem. Mas o meu tio e o seu sogro sabem bem o que viram naquela noite. A vida de Débora foi ceifada por algo sobrenatural. Não havia ninguém suspeito na região, alguém que houvesse se mudado recentemente para a cidade.
A cidade era muito pequena e todos se conheciam. Porém, um clima de desconfiança e tensão era evidente, pois alguém naquela pequena cidade poderia ser um lobisomem. Algumas pessoas chegaram a investigar em cidades vizinhas se houve algum avistamento de lobisomem, mas ninguém viu nada. Meu pai conta que o tio Tenório não foi mais o mesmo. Ele não conseguiu suportar a perda de sua esposa. Começou a se destruir no álcool. Às vezes a polícia o deixava na casa dos meus avós, pois ele era visto bêbado, sujo e às vezes sem roupa, desorientado, andando sem rumo na estrada. Meu pai conta que após 2 anos, tio Tenório faleceu devido à grande tristeza e ao consumo exagerado de álcool. O sogro de Tenório todas as noites ficava na varanda com uma arma, esperando aquele lobisomem voltar, ou às vezes ele se embrenhava na mata com uma espingarda para caçar aquela besta. O pai de Débora veio a falecer 5 anos depois, devido a um câncer. Até onde se sabe, não houve outro avistamento daquele lobisomem na região. O caso, após tantos anos, caiu no esquecimento e permanece um mistério, pois nunca conseguiram descobrir a identidade daquele lobisomem. Meu pai e meus tios me contaram esse caso com muita tristeza e lágrimas nos olhos. Foi um triste fim para meu tio Tenório e Débora. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá, eu me chamo Igor e sou da cidade de Caçapava, interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. O que eu irei relatar aconteceu comigo nesse ano, em 2023, ainda nesse mês de junho. Na minha cidade estava tendo uma festa para comemorar o padroeiro da cidade, São João Batista. E nisso eu convidei uma garota que eu estava conhecendo, que se chamava Luana. E fomos trocando algumas mensagens e nisso eu a convidei para ir comigo nessa festa. Ela aceitou, combinamos um horário, então no dia marcado eu me arrumei e fui encontrá-la. Eu tomei um banho, troquei de roupa, mandei uma mensagem para ela e fui para sua casa. Aonde ela mora pode-se dizer que é um local bem pacato, muita mata e poucas casas. E as casas que existem lá são separadas uma bem longe da outra. Quando eu saí de casa, o relógio marcava 8h30 da noite. Foi quando eu apressei o passo para chegar mais rápido em sua casa. Quando eu cheguei em sua casa, ela me convidou para entrar e comer alguma coisa. E nós ficamos ali conversando e comendo algo. Assim que depois de alguns minutos, nós decidimos ir para a festa. Eu me lembro que quando saímos, começou a chover bem fraquinho. Basicamente uma garoa. Estava uma garoa bem agradável. Nós estávamos caminhando e teve um momento que decidimos tomar um atalho para chegar mais rápido nessa festa. O caminho que entramos era um caminho estreito e de terra. Era basicamente uma trilha. Era um caminho bem de roça. Devido à garoa, nós sentimos aquele cheiro agradável de terra molhada. Mas teve um momento que começamos a sentir um cheiro de podre, como se fosse uma carniça. Então eu perguntei para Luana se ela estava sentindo aquele cheiro, e ela disse que sim. Era um cheiro bem desagradável. Eu pensei que talvez pudesse ser algum gambá ou raposa que estivesse morto e estivesse enfiado ali no matagal. Mas, de repente, eu reparei algo grande, tipo um cachorro enorme. Aquilo estava na escuridão, mas eu pude vê-lo devido ao brilho da lua. Eu pensei que era um pastor alemão, só que era muito grande. Então logo aquele pensamento de que era algo normal foi embora, e eu percebi que aquilo era uma besta sinistra, e para minha sorte e da Luana, aquela coisa ainda não tinha nos visto. Então eu disse, cochichando para a Luana, que ela andasse para trás para nos esconder daquela coisa. Porém, enquanto fazíamos isso, quando nós tentamos sair de lá, furtivamente, aquele bicho acabou nos vendo. E aquela coisa veio em nossa direção, e eu pude ver de maneira mais clara que era um animal muito esquisito com uma cabeça semelhante à de um pastor alemão
com orelhas pontudas, olhos vermelhos como brasas, uma boca muito grande com dentes enormes. Eu pedi a Luana que ela se escondesse. Aquela coisa veio para cima de mim e me deu um tapa e eu caí no chão. Nesse momento, aquele bicho veio para cima de mim de novo e começou a me arranhar. Porém, por sorte, eu tinha um canivete. Eu sempre ando com esse canivete devido à bandidagem que tem hoje e até mesmo para me defender de assaltos. Então, eu usei aquele canivete e dei um golpe no ombro dele. Aquele bicho saiu de cima de mim e ficou urrando de dor. Quando eu me levantei, ele veio para cima de mim de novo e mais uma vez eu tive que desferir golpes naquele ser horrível. Eu estava muito machucado. Eu desferi vários golpes nele até que ele desistiu, se embrenhou no mato e desapareceu. A Luana estava tão assustada e desesperada. Ela veio até mim gritando, perguntando o que diabos era aquilo. Eu disse a ela que aquilo só poderia ser um lobisomem. Nós corremos e fomos para a casa dela. Lá, eu tratei os meus ferimentos. Nós estávamos muito assustados. Nós contamos para os pais dela o que tínhamos acabado de passar. Até onde eu sei, nunca houve qualquer caso de avistamento de lobisomens. Bem, o que eu tenho a dizer às pessoas que estão vendo esse relato é que nunca duvide do sobrenatural, porque eles realmente existem e não são brincadeira. Eu sempre acreditei em seres como lobisomem, saci, curupira e mula sem cabeça, porém eu jamais pensei que isso iria acontecer comigo. Esse mundo que vivemos é um mundo cheio de mistérios e esconde coisas que jamais imaginamos até que elas se revelem a nós. Tenha uma ótima noite. Boa noite, aqui é o Edson. O que eu vou relatar aconteceu no ano de 1983. Era um setembro de primavera, ensolarada na cidade de Belo Horizonte. A minha tia Laura, então com 20 anos de idade, era uma moça tímida e solteira. Ganhou ingressos para o circo que estava na cidade. Esse circo iria ficar 15 dias na cidade. Ela e suas amigas foram para o circo. Havia muitas apresentações, mas teve uma em especial que a encantou mais. Era a de um ventríloco. As cortinas eram suspensas e aparecia a figura do artista. Um homem sentado em um banco e seu boneco. Ele era um homem alto de 1,80 m, corpo esguio, pele muito alva, muito bem vestido, cabelos aparados, negros e lisos, curtos como brilhantina, e um bigode bem desenhado. O seu boneco, o Tião, era um menino negro de 1,5 m, de macacão florido, touca amarela e sapatos enormes nos pés, sentado no colo do ventríloco. E o show era muito bom. O show durava apenas meia hora, mas era o suficiente para a plateia rir muito. Minha tia se encantava com tudo aquilo, mas a figura do ventríloco despertava nela um sentimento diferente. E ela passou a ir todas as noites e às vezes ficava triste quando perdia o show do ventríloco, pois não seguia uma ordem fixa. Ela ia cedo e ficava sentada, esperando o show, mesmo sem suas amigas de companhia. E quando acabava o show, ela voltava suspirando para casa. Ela estava sem dúvidas alguma apaixonada por aquele ventríloco. Somente 8 dias restavam para que o circo saísse da cidade. Esses 8 dias foram o suficiente para ela reconhecer o que sentia. Foi então que ela tentou conversar com aquele ventríloco após o show e dizer o que sentia. Ela ia até o camarim, que era o seu trailer, mas diferente dos outros artistas, ele não recebia ninguém. E isso acabava com ela. Ela durante muitos dias ia às espreitas, tentar ter algum contato com a sua paixão, sem obter sucesso. Ela não via e o seu trailer ficava sempre fechado. O máximo que ela via era suas roupas no varal, do seu amor e do boneco pendurado.
Ela viu também olhares das pessoas incomodadas com a sua presença costumeira pelo local. Então saía do local e ia embora chorando. À noite ela retornava e tinha a esperança de que seu amado pudesse falar com ela. O circo estava no seu 15º dia e já ia embora da cidade. Era a sua última apresentação. Ela tinha um plano e não podia falhar. Ela iria colocar em prática. Após o show do seu amado estar quase no final, ela saiu furtivamente por detrás dos palcos, que eram corredores de lona, e levavam até os camarins dos artistas. Ela saiu antes do show e ficou escondida em um local possível que levasse até o fim o seu plano. Escutou passos e se escondeu. Ela não viu ele entrar, mas também não foi vista por ninguém. Quando então o ventríloco se encontrava dentro de seu trailer, ela abruptamente entra como se fosse um colega de circo. E o que ela vê a deixa chocada e sem reação. Um carrossel de sentimentos e pensamentos passam pela cabeça da jovem garota, antes dela desmaiar. Jogado sobre um baú, estava imóvel, sem vida, o boneco qual ela viu e se apaixonou, o falso ventríloco. E sentado tomando uma xícara de café, o boneco Tião, o verdadeiro ventríloco. Ele a olhou assustada ao perceber que ela não era um colega de circo, e também estava surpreso, pois ela havia descoberto o seu segredo. Ninguém, exceto o seu grupo do circo, sabia desse segredo do camarim. Mas ele não sabia e nem tinha culpa do que ocorrera com ela e a sua paixão. O circo foi embora nesse mesmo dia e ela foi internada no hospital. Depois de alguns dias, ela descreveu tudo o que passou à sua família. Ela descrevia também para suas amigas e para profissionais de saúde mental. Ela não ficou totalmente transtornada, mas sim o suficiente para nunca se casar, se fechar em casa e precisar de tutela pela família entre a casa e internações nas crises. Ela nunca mais se recuperou. Ela veio a falecer em 2020 da doença que assolou o mundo. Boa noite. Olá, eu me chamo Arthur. Eu tenho 27 anos e moro no interior de Goiás. Eu peço que você não mencione a cidade em que eu vivo por questão de privacidade. Eu tive uma experiência que foi recente, no ano passado, na época de Quaresma. Eu tenho uma amiga que eu vou chamá-la aqui de Maiara. Nós nos conhecemos no curso de especialização na universidade, especificamente no curso de pedagogia. Nós sempre que possível nos reunimos para jogar conversa fora, junto com outros amigos da universidade. Ela morava em uma casa junto com seus pais, que tinham uma boa condição financeira. Devido ao trabalho dos seus pais, ela acabou se mudando para uma outra casa, ainda na mesma cidade. Essa casa fica em uma rua de subida, e no final dessa rua tem um cemitério. Maiara disse que desde que se mudou para essa casa, coisas estranhas aconteciam, mas não tão assustadoras. Copos que estavam na mesa caíam no chão sem explicação. Ela conta que uma vez estava na sala com a sua mãe e escutou passos de alguém subindo as escadas, na frente delas, mas não se podia ver ninguém. Era raro, mas aconteciam esses fenômenos estranhos. Ela conta que uma vez, enquanto dormia, escutou passos de alguém caminhando no telhado do seu quarto. Sua casa era de 2 andares, e não havia como subir a não ser se fosse com uma escada bem grande. Mas ela não sabe se era alguém ou se era algo sobrenatural. Teve uma certa ocasião que ela convidou outras 3 pessoas, além de mim, para comer pizza na sua casa. Eu estava saindo do trabalho e não iria trabalhar no dia seguinte, então eu aceitei o convite dela. Cheguei na casa dela por volta das 8 da noite, e também chegaram meus outros amigos. Os pais dela, naquela ocasião, tinham viajado para Goiânia. Eu acho que ela tinha medo de ficar sozinha naquela casa, por isso nos convidou
para fazer companhia para ela naquela noite. Nós escutamos música, vimos um filme e, claro, comemos uma boa pizza. O clima estava agradável e, quando nos demos conta, já estava bem tarde, quase 1 hora da manhã. A Mayara disse que podíamos dormir na casa dela, pois a sua residência tinha bastante espaço. Porém, teve um amigo meu, o Jarbas, que falou que não tinha como ele ficar. Ele chamou um táxi e foi para sua casa. Eu fui para a cama por volta das 1h30 da madrugada. Minhas 2 amigas dormiram no outro quarto, junto com a Mayara, enquanto eu dormi em um quarto sozinho. Eu deitei na cama, mas eu não conseguia dormir. Um detalhe a ser mencionado é que naquela noite, nenhum de nós ingeriu bebidas alcoólicas. Eu me virava para um lado e para o outro na cama, mas o sono não vinha. Foi então que eu perdi a paciência e resolvi sair na varanda para fumar um cigarro na sacada. Eu saí na sacada, fechei a porta de vidro para não entrar fumaça de cigarro no ambiente. Estava uma noite agradável. Eu escutava grilos, coruja, o vento soprar e um cão latindo, mas bem ao longe. A rua deserta estava bem iluminada, e na subida dela, no seu fim, eu via o cemitério. Apesar de estar um pouco longe, eu ainda conseguia ver alguns túmulos. Enquanto eu fumava o meu cigarro, eu comecei a sentir um calafrio inexplicável. Não era devido ao clima, mas como uma sensação ruim, como um presságio, como se algo desagradável estivesse prestes a acontecer. Um silêncio inexplicável tomou conta de toda a cidade. É como se toda a cidade entrasse em um vácuo. Eu não escutava mais os grilos, a coruja e nem o cão que estava latindo ao longe. Eu achei aquela sensação incômoda. Eu estava quase terminando o meu cigarro e pronto para entrar no meu quarto, mas algo me chamou a atenção. Eu vi uma pessoa subindo a rua. Essa pessoa parecia estar mancando. Eu cheguei a pensar que se tratava de alguém aleijado. Eu, curioso, fiquei esperando essa pessoa passar em frente à casa. Mas à medida que aquela pessoa se aproximava, eu percebi que não era algo normal. Eu tomei um susto e um choque de realidade. Eu não sei se era uma pessoa exatamente, mas era um ser que estava sem roupa e andava de ponta cabeça, usando suas mãos ao invés dos pés para caminhar. O que eu vou relatar agora pode parecer absurdo, cômico, loucura, pode chamar do que você quiser, mas foi algo que eu queria muito esquecer. Aquilo tinha a sua cabeça entre seus glúteos, seus olhos expeliam fogo e tinha orelhas pontudas. Quando aquilo estava quase passando em frente à casa, eu me abaixei um pouco para que aquela coisa não me visse. Aquilo se movia rápido. Uma pessoa normal, ainda que bem treinada, não conseguiria se mover tão rápido daquele jeito, de ponta cabeça, ainda mais em uma subida como a rua em que a Mayara mora. Aquilo soltava um gemido de dor. Eu pensei em pegar o meu celular para gravar aquilo, mas eu estava tão ansioso e com medo ao mesmo tempo, que eu queria ver até onde aquela coisa iria, e se eu entrasse no quarto, talvez eu perderia aquele ser de vista. Talvez muitas pessoas podem pensar que eu estava jogando muito Silent Hill, ou que tudo isso não passa de uma loucura, mas eu afirmo a vocês que foi real, e foi algo que até hoje eu não consigo uma explicação. Quando aquele ser chegou em frente ao cemitério, aquilo deu um pulo como se o muro do cemitério não fosse nada, e lá desapareceu. Eu ainda fiquei lá na sacada para ver se aquilo iria sair, mas isso não aconteceu. Eu fui para o quarto, fechei a porta e deitei na cama, e fiquei a noite inteira pensando naquilo. Às vezes, eu tinha a impressão de escutar o gemido daquele ser, mas eu tinha medo de sair lá fora para ver o que era.
Quando amanheceu, eu me despedi da Maiara e minhas amigas e fui para casa. Depois de uma semana, eu pensei se eu falaria para a Maiara ou não a experiência que eu tive. Eu tinha medo dela zoar da minha cara e contar para todos da nossa turma e eu ser taxado de louco durante o resto do ano. Eu tomei coragem e disse para a Maiara o que eu vi. Por incrível que pareça, ela não duvidou da minha experiência, pois ela me relatou que coisas estranhas aconteciam em sua casa e por ela estar morando perto de um cemitério, ela acredita que coisas estranhas devem acontecer naquela rua, como criaturas ou assombrações que aparecem e perambulam por aquele bairro. Se alguém souber o que foi aquilo que eu vi, eu peço que comentem nesse vídeo. Obrigado, Bruno, por narrar o meu relato e desejo a todos uma boa noite.